Boa noite a todos. Dando continuidade a esse projeto maravilhoso do Sem Dor Expert, né, do Caminho Sem Dor, em parceria com o Laboratório Cristália. Me deixaram na incumbência de falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito. É um prazer poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês e contribuindo de alguma forma. Eu me chamo Catarina, sou médica anestesiologista com área de atuação em dor. E o tema que eu fiquei na responsabilidade, na verdade, foi sobre bloqueio simpático venoso, o famoso BSV, tá? Então, na verdade, o que que é esse BSV? O que que se trata? Por que que é feito? Por que que a gente utiliza? Então, assim, por meio de uma infusão, como eu coloquei aqui no slide, é aplicada uma medicação por via endovenosa. E por que que é feito por via endovenosa? Por que que a gente utiliza dessa forma? Por que que ela contribui, né? Então, assim, como eu botei aqui também, ela contribui significativamente para o alívio da dor, seja dor aguda ou dor crônica. Ao longo da apresentação, eu trouxe alguns artigos, né, que falam quais são os graus de evidência na aplicabilidade clínica em relação tanto no controle de dor aguda quanto no controle de dor crônica. E claro que ele vai atuar como um fator, como um poupador de opioide, né? Não que a gente tenha essa opiofobia, não tem nada a ver, mas tudo que a gente conseguir usar como poupador de opioide, nós vamos estar utilizando, principalmente por conta dos efeitos colaterais dos opioides, né? Então, se a gente conseguir poupar, melhor ainda, e o bloqueio simpático venoso, acaba sendo como uma ferramenta que a gente tem, né, uma cartinha na manga que a gente consegue usar também para esses pacientes. Longe de ser, digamos, um único tratamento ou algo que vai resolver o problema do paciente, mas vai ajudá-lo de sobremaneira. Eu costumo brincar, eu costumo dizer para os pacientes que a gente vai, digamos, apagar um curto-circuito, digamos assim, né, para que ele consiga dar andamento no seu tratamento, nas suas atividades diárias, e enfim. E quais as medicações, né, que a gente acaba utilizando nesse bloqueio simpático venoso? A gente tem algumas medicações que podem ser utilizadas. Dentre elas, a gente começa a falar da lidocaína, né? Lidocaína, o que que é a lidocaína? Na verdade, ela vai ser utilizada para bloquear essa transmissão dos impulsos nas fibras nervosas. Ela reduz e elimina aquela sensação dolorosa e promove o relaxamento muscular. A lidocaína, na verdade, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Ela é utilizada para analgesia de neuroaxial, ela pode ser utilizada como anestésico local, bloqueios nervosos periféricos, infiltração subcutânea e tecidual, pode ser utilizada na forma tópica, ou seja, pode ser utilizada de várias formas e em várias apresentações também. No caso do bloqueio simpático venoso, como o próprio nome já diz, a gente vai usar por via endovenosa. Tá? Qual é a ação primária, então, da lidocaína? Como ação primária, a gente tem bloqueio dos canais de sódio, voltagem dependente, e como ação secundária, a gente vai bloquear os canais de potássio e a gente vai ter uma inibição dos receptores colinérgicos e dos receptores serotoninérgicos também. Então, assim, quando a gente fala por via endovenosa, Catarina, por que que a gente utiliza, então, por via endovenosa? Por que que ela ajuda no controle de dor? Porque por essa via endovenosa, a gente vai ter as três principais ações da lidocaína, que ela vai ter um efeito analgésico, vai ter um efeito anti-inflamatório e vai ter um efeito anti-hiperálgico. E os estudos, eles mostram isso para a gente. A gente vai ver ao longo da apresentação que a gente tem muitos resultados controversos na literatura, mas a gente acaba utilizando bastante na nossa prática clínica com excelentes resultados. Então, acaba que ela vai ter um efeito inibitório dos canais iônicos e nos receptores, e ela vai atuar nessa resposta neuroinflamatória da dor tanto perioperatória, ou seja, no que concerne a dor aguda, quanto numa dor neuropática que normalmente ela já tem uma característica mais crônica. Então, quais são os efeitos, assim, propriamente dito, né? Quais são os mecanismos de ações da lidocaína para que ela tenha esses efeitos? Então, quando eu falo de efeito anti-inflamatório, o que que acontece? Ela tem a capacidade
tanto de inibir a produção quanto a migração de várias citoquinas pró-inflamatórias. Quando eu falo de efeito anti-hiperálgico, a lidocaína ela tem a capacidade de atuar também, de modular os receptores NMDA, que a gente sabe que está relacionado, né, tá relacionado com a dor, na verdade. Quando a gente fala do efeito, ela tem esse efeito, digamos, inibitório nas transmissões nociceptivas. Por quê? Porque os metabólitos ativos da lidocaína, ele tem a capacidade de aumentar as concentrações da glicina a nível extracelular, e a glicina ela é um inibidor, é um neurotransmissor inibitório, então acaba diminuindo essas transmissões nociceptivas. E tem também o efeito estimulante, ou seja, ela tem o efeito nas vias descendentes de dor, que a gente sabe que está relacionada com o efeito inibitório da cascata. Então, a lidocaína, ela atua também na dor neuropática, ou seja, ela está relacionada no tratamento da dor neuropática por sua capacidade de bloquear esses impulsos nervosos sem afetar, digamos, as condições nervosas e as respostas perceptivas aos estímulos nocivos. Então, a gente sabe que quando a gente fala hoje de tratamento de dor neuropática, ainda é muito frustrante, porque por mais que a gente tenha as primeiras, as segundas, terceiras linhas de tratamento, seja ele medicamentoso ou não, ainda assim é muito frustrante, a gente tem uma resposta muito pobre. Então, tudo que a gente conseguir utilizar para ajudar no controle de dor neuropática, ela vai ser bem-vinda. E a lidocaína ela tem um papel aí bastante importante nessa contribuição do controle de dor neuropática. Então, o que acontece? Quando ela é administrada por via endovenosa, ela pode diminuir essa dor evocada, tanto em relação à periférica, tanto quanto em relação aos estímulos centrais. Então, aqui, na verdade, eu trouxe um gráfico, não é bem gráfico, né? Uma tabela, onde eu coloquei vários estudos em relação à quantidade de paciente, em relação à miligramagem, em relação a tempo de infusão. Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem ainda um protocolo estabelecido de qual a miligramagem certinha, qual o tempo de infusão correto, qual o intervalo de tempo que a gente deve fazer os bloqueios endovenosos. O que a gente tem, na verdade, são experiências individuais. A gente, claro, sempre tem um meio termo. O que a gente costuma fazer na prática diária é encontrar uma dose onde tenha uma eficácia clínica para o paciente, ou seja, onde eu tenha um controle de dor adequado e não seja, claro, não coloque o paciente em risco, não seja tóxico, não seja nocivo para o paciente. Então, aqui a gente tem vários estudos, claro, depende muito do tipo de dor desse paciente. A gente tem dores neuropáticas, nociplásticas, complexas regionais. Então, vários tipos de paciente. Em uma média, a gente tem de dosagem em torno de 5 miligramas por quilo de peso ideal em comparação com placebo para ser infundido em torno de 30 a 40 minutos. Então, quando a gente vê aqui a resposta, o resultado, a gente consegue ver que a maioria dos dos estudos, a gente teve sim um resultado positivo da infusão da lidocaína no controle de dor em comparação com placebo. Alguns outros falaram que foi a mesma coisa, mas a gente consegue ver que a quantidade é menor para ser corrida num tempo maior, então a gente acaba fazendo o meio termo de tudo isso. Depende muito também, gente, do tipo de paciente que a gente está atendendo, que muitas vezes, digamos, a gente fala de dor oncológica, a gente fala de dor neuropática, então a gente tem, digamos, muitas nuances aí no meio que acaba modificando um pouquinho a quantidade de medicação e tempo e tudo mais, e protocolos que às vezes eu tenho que ser determinadas clínicas, determinados expertise, experiências pessoais, que isso vai mudando de cada um para cada um, tá? Ao final da apresentação, a gente coloca ali o fluxograma mais ou menos, como é que a gente consegue fazer isso, digamos, nos grandes serviços aqui em São Paulo, pelo menos. Em relação à utilização da lidocaína no controle de dor aguda, a gente tem assim umas respostas, digamos, as evidências elas são baixas a moderadas, quando comparada a placebo, mas só de ser moderada, acho que já vale a pena, já é um resultado muito bom. Principalmente porque normalmente quando a gente utiliza, quando a gente fala de dor aguda, o que a gente quer? A gente quer uma medicação onde eu tenha um melhor controle da dor
e eu tenha um efeito poupador de opioide. Então, a utilização da lidocaína é justamente para isso. Então, o que que essas evidências, digamos, essa revisão trouxe para a gente? Então, são uma revisão em relação a 45 estudos, onde a gente tem 2.802 participantes em relação a cirurgias abdominais abertas, laparoscopias e procedimentos cirúrgicos de uma forma geral. Então, o que que ele tem como resultado, digamos? Que a gente tem, como eu falei ainda agora, umas evidências baixas a moderadas em relação ao controle de dor no pós-operatório e em relação à náusea também no pós-operatório, que é um dos efeitos colaterais tanto do pós-operatório, seja ela por conta de uso de opioide, enfim. Então, a gente diz também que as evidências elas foram limitadas em relação à recuperação gastrointestinal, tempo de internação e necessidade de uso de resgate de opioide, que é justamente o que a gente quer, né? Ou seja, encurtar, diminuir, digamos, consequências da dor, diminuir também tempo de internação e diminuir consumo de opioide. Então, assim, ó, aqui eu trouxe também vários estudos, aqui são 6 estudos com 420 pacientes, que foi dito assim, qual a conclusão desses estudos, na verdade, né, em relação à utilização na dor aguda da lidocaína, da infusão da lidocaína. A administração sistêmica da lidocaína reduz o desenvolvimento de dor pós-operatória, então tem um efeito positivo aqui importante. Mas são necessariamente, mas ele diz assim, que mais são necessárias evidências de maior qualidade antes de uma mudança generalizada na prática mesmo, na prática clínica, para que ela seja justificada. E ele diz assim, apesar da gente ter vários estudos, ele diz que ainda deve ser testado em algum ensaio clínico multicêntrico de forma maior, digamos, mais definitivo, que deva superar as limitações identificadas até o momento, porque a gente tem muitas controvérsias em relação a essa utilização. Em relação à dor crônica, isso aqui é interessante, a gente consegue perceber um efeito positivo na nossa prática, tá? E o que a literatura traz para a gente? Que é assim, quando a gente faz a infusão de lidocaína, não é apenas uma infusão de lidocaína. Normalmente a gente faz umas 4 infusões, enfim, que eu vou colocar lá embaixo, mais ou menos como eu falei ao final, na verdade, da apresentação, um fluxograma. Só que o que acontece? Na dor crônica, se eu faço uma infusão, ou seja, se eles aqui, se eu não tive nenhuma resposta no controle de dor na primeira infusão, consequentemente, as outras infusões elas não vão ser tão não vão trazer tantos benefícios para o paciente. Mas aqueles pacientes que tiveram uma resposta positiva logo na primeira infusão, as infusões consequentes, as próximas infusões, elas vão ter um resultado bem melhor para o paciente do que aqueles que não tiveram. Tá? Então, digamos, os artigos, eles trazem isso para a gente, ou seja, pacientes que responderam bem à primeira infusão tiveram melhores resultados a posteriores do que aqueles que não tiveram no controle de dor crônica. Tá? Então, a gente utiliza bastante, sim, isso no dia a dia. A utilização da lidocaína em dores isquêmicas, isso é legal, esse trabalho, que ele fez um comparativo entre a utilização da lidocaína na dose de 2 miligramas por quilo, em comparação à utilização da morfina, tá? Na dor aguda em 10 miligramas, endovenoso. Então, o que a gente tem aqui? Olha, no primeiro momento, o EVN do paciente, quando foi feito aqui, foi infusão de lidocaína e aqui a infusão de morfina, com EVN de 7,5 e 7,65, respectivamente. Nos primeiros 15 minutos, a gente teve uma redução da dor mais importante quem utilizou lidocaína em relação à utilização da morfina. E em meia hora, nós tivemos também uma redução mais importante do limiar não, um controle mais importante da dor aguda quem fez a infusão da lidocaína em comparação com a morfina. Então, isso é um resultado bastante importante quando a gente fala da utilização em relação à medicação poupadora de opioide. De contraindicação, o que a gente tem? Claro que a gente fala de infusão de medicação, como é que ela age, onde ela é importante, mas a gente tem também as contraindicações, porque, querendo ou não, é um procedimento normalmente de característica um pouco mais eletiva. Então, pacientes com bloqueio atrioventricular não tratado tipo 2 ou 3, insuficiências cardíacas, comprometimento hepático, tipo cirrose hepática, alguma disfunção renal grave e algum antecedente de alergia a anestésicos locais, obviamente. E assim, durante a tua infusão, se o paciente ele apresentar tontura, mal-estar, gosto metálico, dormência perioral, dificuldade para articular as palavras,
um aumento da pressão arterial em torno maior de 20% da pressão arterial do início da tua infusão, alterações visuais ou auditivas, contratura musculares ou náusea, a gente para a infusão imediatamente, porque esse paciente está tendo efeito colateral, está intoxicando, alguma coisa parecida. Então, para a infusão, por isso que é importante a gente estar sempre ao lado, toda vez que a gente quer feita uma infusão, um bloqueio simpático venoso, nós temos que estar ao lado do paciente obrigatoriamente, e esse paciente ele precisa estar monitorizado também obrigatoriamente. Então, se ele tiver apresentar qualquer um desses efeitos adversos, para a infusão, desliga, observa o paciente, que a tendência é que ele vá melhorando. Então, vamos ter cuidado com essas intercorrências. A outra medicação que a gente utiliza também bastante na prática é a acetamina, né? A nossa queridinha acetamina, ela é uma medicação anestésica utilizada no centro cirúrgico pela anestesia, porém ela é dose dependente, ou seja, se a gente consegue utilizar essa acetamina em subdoses, na verdade, em doses mais baixas, a gente acaba utilizando, tendo um ganho em relação a efeito analgésico e não um efeito anestésico. A acetamina a gente utilizou bastante, teve um boom antigamente, depois teve uma baixa e agora ela volta aí ganhando um destaque importante no mundo da dor, no controle da dor. Por quê? Porque ele é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA, que a gente sabe que esses receptores estão relacionados com o mecanismo primário, né, em relação em relação às dores de uma forma geral. Então, ela tem esse efeito analgésico, sim, tá? Como eu falei ainda agora, se utilizada em subdoses. Farmacologicamente falando, a gente tem um efeito principal sobre o glutamato, que a gente sabe que ele é extremamente excitatório, né, o glutamato. Então, a acetamina, ela é uma medicação, como eu já falei, anestésica, então que pode ser utilizada como analgésico e tem, obviamente, se eu tenho um controle de dor nessa medicação, eu vou ter um efeito poupador de opioide. Então, os receptores NMDA, né, atuam nos canais de cátion delimitados pelo glutamato, como eu já falei ainda agora, que é o principal neurotransmissor excitatório. Ele é permeável ao sódio e ao cálcio e tem o potencial de bloquear magnésio. Então, o que acontece? Quando ativado, os íons magnésios eles são liberados, aí eu vou ter um influxo de cálcio, de sódio e de potássio. Então, a gente sabe pela fisiopatologia que se eu tenho um influxo de cálcio, isso contribui de sobremaneira para quê? Para a hiperatividade. Então, se eu tenho uma hiperatividade a nível do sistema nervoso central, o que eu estou falando? Eu estou falando daquela amplificação das respostas dolorosas, eu estou falando de uma resposta que a gente chama aberrante. Então, o paciente ele acaba interpretando de uma forma diferente a esses estímulos, e isso leva invariavelmente a uma hiperexcitabilidade neuronal. E de forma clínica, na prática clínica, como é que esse paciente vai apresentar essa hiperexcitabilidade neuronal? Na forma de uma hiperalgesia persistente, na forma de uma alodínia, de uma irradiação dolorosa, e acaba cronificando ainda mais essa questão da dor. Então, no uso clínico, então, quem são os pacientes que eu consigo utilizar a infusão de cetamina para que eu tenha um efeito analgésico importante? São os pacientes com dor neuropática associada ao câncer, dor isquêmica vascular, dor oncológica de uma forma geral, a síndrome da dor complexa regional, neurologia pós-herpética, dores neuropáticas de uma forma geral, cefaleias de difícil controle, nos cuidados paliativos também e naquelas dores oncológicas refratárias. Então, acaba que a cetamina, eu consigo perceber que meu uso clínico acaba abrangendo bastante. Então, eu pego vários braços no mundo da dor, então ela acaba me ajudando bastante de sobremaneira, tá? Quais são os efeitos adversos que a gente sempre tem que falar? Tontura, visão turva, alterações aditivas, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, náuseas, vômitos, alucinações, né, aqueles sintomas dissociativos que o paciente pode apresentar, mesmo sendo em doses baixas, em subdose, eles podem apresentar, tá bom? Então, aqui, doses baixas, né, de cetamina, o que elas fazem? Então, esse é um artigo bem legal também em relação ao uso
os riscos e benefícios do uso da cetamina no controle de dor crônica. Elas atuam nas vias descendentes, então, assim, em doses baixas, elas acabam atuando em regiões que estão envolvidas na dor a nível cerebral, que seria o córtex cingulado, o córtex cingulado anterior, o córtex pré-frontal, o tronco cerebral e as amígdalas. Tá? Então, detecção do processamento, ele está relacionado mesmo, como eu já falei, nessa ativação das vias descendentes da dor. Esse é outro trabalho muito legal, tá? Que eles acabam dividindo os pacientes em relação, são pacientes portadores de fibromialgia, ou seja, são uma dor nociplástica. Então, são 30 pacientes que acabou dividido entre o uso da morfina, entre o uso da lidocaína e o uso da cetamina por via endovenosa. Então, dos pacientes que utilizaram a morfina, não tiveram alterações significativas em relação ao controle da dor. Dos pacientes que utilizaram lidocaína endovenosa, tiveram melhor controle da dor durante e após a infusão. E dos pacientes que utilizaram cetamina endovenosa, tiveram uma redução significativa na intensidade da dor, tanto durante quanto após a infusão, né? Uma resistência à dor aumentada e os tender point menos sensíveis. Claro que a gente sabe, gente, que o tender point hoje em dia não entra mais como critério diagnóstico para fibromialgia, mas ele ajuda na acurácia do teu exame físico, e então ele acaba ajudando também para a gente investigar essa questão das queixas físicas em relação à fibromialgia. Então, ele acaba se tornando menos sensíveis àqueles pontinhos dolorosos. Então, eu tive uma resposta extremamente positiva, tanto na infusão da lidocaína quanto na infusão da cetamina. Então, o que a gente acaba fazendo muito na prática diária? Associando as duas. Tá? O que a gente faz muito é associar, quando a gente faz a infusão, tanto a lidocaína quanto a cetamina para correr juntamente durante aquele processo que você está tentando ajudar o teu paciente, tá? Tá, o uso da cetamina na dor oncológica, na verdade, a gente tem vários. Hoje em dia, eu digo que é muito difícil a gente fazer qualquer estudo quando se trata de pacientes oncológicos. E quando a gente fala de dor nos pacientes oncológicos, a gente tem uma multifatoriedade gigantesca, né? Qual a causa, qual a origem, se é em relação à doença de si, se é em relação ao tratamento, se é em relação à progressão, enfim. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem 4 ensaios clínicos randomizados que não mostrou grandes benefícios, e em detrimento nós temos 16 estudos abertos e diversas séries de casos que demonstrou eficácia. Então, o que a gente coloca aqui? A gente elenca alguns motivos que a gente consegue entender o porquê dessa discrepância, né? O que a gente colocou aqui? Devido à complexidade, a própria complexidade no tratamento do paciente com câncer terminal, a falta de regimes posológicos apropriado, como a gente sabe, a gente não tem, digamos, um protocolo fechado em relação a isso. As diferenças nas populações estudadas, que elas são gigantescas, e a complexidade também no próprio efeito da cetamina a nível de sistema nervoso central, que a gente tem os efeitos colaterais, dissociativos, e enfim, isso influencia também de sobremaneira. O que eu consigo trazer para vocês é que a gente, na prática mesmo, a gente utiliza bastante, só que é aquilo que eu falei em alguns slides anteriores. Se a gente consegue entender que o paciente teve um benefício na primeira, na segunda infusão, a gente continua que provavelmente ele vai ter um efeito benéfico. Mas se o paciente normalmente no primeiro ou na segunda infusão não fez diferença nenhuma, a gente não segue com as outras infusões subsequentes, porque provavelmente ele não vai ter nenhum benefício em relação a isso. Então, a gente tem alguns estudos experimentais. O que eu trouxe? Isso é legal, esse artigo também é uma revisão. O que a gente tem de evidência hoje do uso da cetamina na dor oncológica, por exemplo? Alguns estudos experimentais, eles falam o seguinte: a baixa dose reduz a tolerância aos opioides, diminui a hiperalgesia, aumenta a inibição endógena da dor, alivia a dor no câncer refratário aos opioides, e especialmente se tratando de dor neuropática. Então, isso é um resultado que eu considero bastante positivo. Então, de que forma essas diretrizes elas foram preparadas em relação às seguintes áreas? Elas falaram quais são as indicações, contraindicações, as evidências como adjuvantes à terapia baseadas em opioides, uso de formas não parenterais, faixa de doses subanestésicas e dosagens para dor aguda. Então, o que a gente tem aqui?
A pergunta que a gente faz: quais os pacientes e condições de dor aguda devem ser consideradas para o tratamento com ketamina? O que é interessante aqui? Doses subanestésicas devem ser consideradas para pacientes submetidos a cirurgias potencialmente dolorosas, tá? Então, grau de evidência B. Dependente de opioides ou tolerantes submetidos à cirurgia, então acaba ajudando nessa ação poupadora de opioides. Nas dores falciformes aguda ou crônica, gente, dor falciforme, pacientes falciformes, eles utilizam bastante acetamina, ajuda bastante esses pacientes, porque eles normalmente têm um controle de dor muito difícil e têm um uso muito grande de opioides, doses muito altas de opioides, tá? Então, é por isso que ele coloca aqui, né, dor falciforme aguda ou crônica, independentes ou tolerantes a opioides, seja aguda ou crônica, eles se tornam bastante tolerantes. A apneia do sono, então eles entram como adjuvante para limitar o uso de opioides, porque a gente evita utilizar nesses pacientes. Quais são as contraindicações para a infusão de cetamina no contexto do tratamento de dor aguda? E elas diferem das configurações de dor crônica? Então, o que é interessante? Isso é importante, gente, por quê? Porque os pacientes, quando a gente vai indicar o bloqueio simpático venoso para os nossos pacientes, obviamente que a gente tem que saber em que momento elas precisam ser evitadas. Porque não é assim, vamos fazer, já que é subdose, né? Uma dose baixinha não tem problema. Bora infundir lidocaína aí, não faz mal, não é bem assim. Elas têm um efeito excelente, a gente utiliza com uma certa margem de segurança, porém, tem certos pacientes que precisam ser evitados e aquelas contraindicações que a gente já citou anteriormente. Então, em que momento elas devem ser evitadas? Doenças cardiovasculares mal controladas, gravidez, obviamente, ou psicose ativa, que a gente sabe que ela já tem um certo grau de dissociativo, disfunção hepática, ou seja, evitarem doenças graves, como cirrose, e utilizar com cautela em pacientes com alguma doença mais moderada, controlada, digamos, estabilizada. Evitada em pacientes com aumento de pique, tá? E pressão intraocular elevada também. Então, isso daqui eu trouxe a tabelinha para vocês. Na verdade, nada mais é do que eu acabei de explicar, tá? Tá aqui as contraindicações, ou seja, doenças cardiovasculares severas, mau controle da hipertensão, da pressão alta, né? Aumento da pressão intracraniana e de pressão intraocular, hepatopatias aqui moderadas e severas, psicoses e gravidez. Alguma evidência apoia a analgesia por cetamina endovenosa controlada pelo paciente para dor aguda? O que é essa analgesia controlada? A gente lembra do PCA, a gente tem aquela que o paciente instala aquela bombinha para ajudar no controle pós-operatório do paciente. Então, o que ele fala, gente? Que são limitadas tais evidências para o benefício como único analgésico. Só que elas já têm evidências moderadas quando a gente acaba associando com opioide na bomba no PCA, tanto na dor aguda, principalmente, na verdade, na dor aguda e perioperatória. Ou seja, o que a gente faz? O que eu estou explicando aqui? Quando a gente instala um PCA no paciente, que é aquela analgesia controlada pelo paciente, principalmente para o controle de dor aguda em pacientes internados, que a gente utiliza, por exemplo, a gente instala ou uma bomba de morfina ou uma bomba de fentanil, e a gente está tendo ainda um pobre controle de dor desse paciente, digamos, ele está cada vez utilizando doses maiores de opioides, o que a gente faz? A gente associa uma cetamina para tentar diminuir o consumo de opioide e dar uma melhor analgesia para esse paciente, já que ele atua nos receptores NMDA. Então, acaba que eu tenho, digamos, na prática clínica, eu tenho um benefício excelente. A gente utiliza bastante aqui nos grandes serviços e tem um efeito bastante positivo, sim, no controle de dor pós-operatória nesses pacientes. Aqui, na verdade, na prática clínica, a gente utiliza, como eu já falei, anestesia, como analgesia e na psiquiatria, enfim, para dor aguda e para dor crônica, como a gente vem explicando. Só lembrando, gente, que só é uma observação, altas doses ou exposições repetidas à cetamina pode estar associada a urotoxicidade, hepatotoxicidade e déficits cognitivos. Então, gente, como eu falei para vocês, que eu venho falando, no final da apresentação, lá para o final, mais ou menos, a gente te traz mais ou menos um fluxograma. Bora resumir, na verdade, bora trazer para a prática diária tudo isso que a gente discutiu. Isso aqui é um fluxo que a gente utiliza aqui nos serviços, em alguns serviços em São Paulo, onde eu trabalho, e alguns outros onde eu não trabalho também é feito normalmente dessa forma.
a gente acaba infundindo. Como é que a gente faz? O paciente, gente, no hospital, ou você tem uma sala apropriada para infusão, normalmente nessa sala eu vou ter carrinho de parada, monitor, tudo direitinho, né? Material de intubação, enfim, digamos, uma sala preparada, ou essa infusão é feita no centro cirúrgico, se a gente não tem uma sala apropriada. Então, depende muito também do protocolo intra-hospitalar. Tá? Ah, não, tem hospital que só permite que seja feita no centro cirúrgico. Ok. Não, tem hospital onde, segundo o protocolo, eu tenho uma sala apropriada para isso. Ok também. Então, como é que eu utilizo? A lidocaína, ela é infundida, a gente dilui ela no sorinho de 100 ml, numa dose de 3 a quilos miligrama por quilo de peso ideal, tá? Então, a gente pega esse de 3 a 5 miligrama por quilo de peso ideal, dilui no sorinho de 100 e coloca para correr mais ou menos em 30 minutos. Em concomitância, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer infusão de cetamina, tá na dose de 0,2 a 0,3 miligrama por quilo, também dilui também no sorinho de 100. Ah, Catarina, primeiro a gente corre a lidocaína, depois a cetamina? Não, a gente consegue correr os dois ao mesmo tempo. A diferença é que a cetamina normalmente a gente coloca numa bomba de fusão e programa para correr em 1 hora, tá? Normalmente o protocolo é assim. Ah, não tem bomba de fusão? A gente dilui no sorinho de 100 e coloca para correr, vai colocando ali, tentando controlar em relação ao gotejamento. Associado a elas, a gente normalmente coloca uma vitamina C, um complexo B, às vezes magnésio, não que tenha algum grau de evidência, mas são substâncias antioxidantes, então acaba ajudando de uma forma geral, tá? E tudo isso, como é que eu faço então? Faço essa diluição nessas proporções, coloco para correr em 1 hora no meu paciente. Normalmente, se for só lidocaína, meia hora é suficiente. Se correr acetamina, 1 hora ao todo, uma sessão por semana, ao todo 4 sessões de uma, digamos, um protocolinho fechado. Ou seja, estou atendendo meu paciente, estou indicando umas sessões de BSV, aí eu explico para ele que nós vamos fazer 4 sessões de BSV nesse primeiro momento, uma vez por semana. Digamos, vamos começar na próxima segunda e a gente faz toda segunda até completar 4 sessões. Sendo que uma observação que eu faço é aquela que eu falei no começo. Se o paciente responder na primeira sessão, na segunda, a gente dá continuidade e finaliza as 4. Se não responder na primeira ou na segunda, não adianta você insistir, a gente suspende a infusão, porque provavelmente ele não vai ter benefício. Para ser muito sincera com vocês, dificilmente um paciente não tem benefício, se tratando assim de dor crônica, tá, gente? Uma dor neuropática, uma dor nociplástica. Uma grande observação só nos pacientes oncológicos, que às vezes ele tem uma demanda um pouco maior e por conta da multifatoriedade, então alguns não podem não responder, então às vezes o protocolo é um pouco diferente. Mas, de uma forma geral, os pacientes se sentem super bem, gostam bastante do bloqueio, eles ajudam, vem como digamos, um suporte nesse mundo da dor ele é bem importante no controle de dor, em paralelo às medicações, em paralelo aos procedimentos intervencionistas, são tudo aí em paralelo para a gente tentar abranger de uma forma geral melhor o controle de dor desse paciente. Então, na prática clínica, ela tem um resultado bem importante, sim. A gente pratica bastante, a gente faz bastante bloqueios simpáticos venosos, sim, com resultados excelentes, sim. Tá? Então, apesar das controvérsias da literatura, claro que cada um vai ter uma expertise, digamos, vai ter uma resposta clínica, dependendo do nicho de pacientes que você acaba lidando, mas de uma forma geral, é esse protocolo que a gente acaba utilizando no dia a dia, tá? As evidências clínicas, mais ou menos, eu tentei fazer um resumo, porque é muita coisa para a gente falar em pouco tempo, mas de uma forma geral era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, espero ter esclarecido algumas dúvidas e me coloco à disposição para qualquer dúvida a posteriori. Acho que o próprio projeto aí disponibiliza aí, digamos, o meu e-mail ou qualquer coisa parecida e vocês podem ficar à vontade. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, foi um prazer poder estar aqui contribuindo um pouquinho com esse projeto maravilhoso do Sendor Experts. Então, mais uma vez, boa noite e obrigada a todos. Até a próxima.